Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Amém? Aleluia. Solta o texto para nós aí. Maurício, por favor, olha lá. Salmos 86, verso 11. Abra sua Bíblia lá. Salmo 86, versículo 11. Aleluia. Você crê que Deus tem algo para falar com você essa noite? Amém? Aleluia. Você criou expectativa no seu coração? A gente tem que vir para a casa do Senhor criar expectativa, né? Para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para nos revelar. Amém? Nós precisamos crescer na palavra, né? Aleluia. Salmos 86, verso 11. Na minha Bíblia diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Solta o título da mensagem para nós. Olha lá, lições do deserto. Aleluia. Semana passada nós falamos um pouco acerca dos desertos. Você está lembrado, né? Deserto que nós enfrentamos nas nossas vidas, né? Problemas, dificuldades na caminhada cristã. E nós vimos que de fato eles acontecem, são reais. Amém? Aleluia. A boa notícia é que ainda que a gente esteja num deserto, nós divulgamos a boa notícia, qual foi? Que nós nunca estamos sós, amém? O Senhor sempre está conosco, né? Nós vimos ali exemplos de pessoas, né, na Bíblia, né, que enfrentaram muitos momentos difíceis, mas, né, no final da caminhada, no final do deserto, no final, né, das dificuldades, eles saíram vitoriosos, amém? Aleluia. Pessoas que confiaram em Deus e não foram decepcionadas. A verdade é que Deus nunca nos decepciona, amém? A verdade é essa. Então o que nós precisamos fazer? Entender que pessoas podem nos decepcionar, líderes podem nos decepcionar, mas Deus não, nunca Deus nos decepciona. Aleluia. E é por isso que nós precisamos fazer o quê? Colocar os nossos olhos em Cristo. Já viu gente que fala assim: não vou mais na igreja não, me decepcionei com fulano. Eu fui lá naquela igreja lá, mas não deu certo não, me decepcionei com o Beltrano. Ei, não foi nem fulano, nem Beltrano que morreu por você na cruz. Não é nele que você tem que colocar o seu foco, a sua atenção é em Cristo Jesus, amém? Em Deus, aquele que nunca nos decepciona, né? Nós precisamos ter essas atitudes, amém? Colocar nossas expectativas em pessoas vai dar errado. Coloque sempre suas expectativas em Deus, amém? Deus sempre tem o melhor para nós, aleluia, ainda que seja um deserto. Lembra que eu falei isso com você? Eu creio, irmão, sinceramente, né, que Deus nos ama tanto e Ele nos quer tão perto dEle, né, Ele quer a gente tão juntinho que, se for necessário Deus corrigir alguma atitude, algum comportamento errado nosso, eu creio que Deus permite às vezes nós passarmos por deserto, por problemas, por dificuldades, não como um castigo, mas uma forma de correção, uma forma, porque Deus está preocupado conosco. Ele nos ama, né? Mas entenda, querido, que mesmo na correção, Deus age com amor. Aleluia. A Bíblia fala isso para nós. Provérbios 3:2 diz assim: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como um pai, né, ao filho a quem ele tanto quer bem. Ou seja, ainda que seja a correção do Senhor, querido, saiba que tudo isso que Deus faz é por amor a nós, né? Agora deixa eu explicar algo para você, que talvez às vezes a gente crie uma dúvida na nossa cabeça. Deus, mesmo quando Deus nos corrige, querido, Deus nunca usa o diabo para nos atacar. O diabo não é empregado de Deus, não é funcionário de Deus para nos atacar. O diabo não chega todo dia de manhã, sobe lá no céu, bate o ponto. Aliás, se for fazer isso, vai bater atrasado, porque ele nunca faz nada que presta, né? Vai chegar lá atrasado, bater o ponto, vai virar para o Senhor e falar assim: eu estou aqui, o que eu tenho que fazer hoje? Quem que eu vou descer lá na terra e vou atazanar a vida de quem? Não, querido. O diabo não é funcionário de Deus. Deus não precisa usar o diabo para corrigir ninguém, amém? Aleluia. Eu fiquei pensando essas coisas, meditando hoje de tarde, eu estava analisando. Imagina, né? O diabo, porque o diabo, quando ele quer atazanar a pessoa, às vezes ele faz bem feito, não é assim? Tanto que a Bíblia fala: olha, vocês precisam resistir ao diabo. Imagina o diabo, né, ganhando o prêmio de funcionário do mês lá do céu, né, como se ele fosse um empregado de Deus. Os anjos passando tudo lá no corredor celestial. Já viu aquelas lojas que você vai e tem a foto do funcionário do mês? Imagina a foto do diabo lá, funcionário do mês, os anjos passando, olhando aqui lá. Porque tem gente que imagina assim: Deus mandou o diabo me atacar.
Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim, por que isso está acontecendo e aqui deve ser Deus? O diabo está me atacando. Tem gente que pensa assim, irmãos. Mas entenda, querido, né? O diabo ele não é funcionário de Deus, esse já é o papel do diabo. O diabo ele quer oprimir, ele quer trazer dificuldade para as pessoas, trazer prejuízo, escravizá-las. A Bíblia diz que ele cega os olhos das pessoas para que elas não entendam a verdade, elas não vejam a verdade. Mas Deus é diferente. A Bíblia revela que Deus é amor. E Ele não pode deixar de amar porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Ele nos ama, querido, né? Deus, Ele não nos repreende por apreciar o nosso sofrimento. Isso é papel do diabo, não o papel de Deus. Né? Deus nos repreende, nos corrige, porque na verdade Ele está preocupado conosco, com o nosso desenvolvimento e muitas vezes com o caminho errado que nós estamos tomando, né? Aí nós precisamos, né, enxergar isso de maneira correta, porque como eu disse, querido, a maioria enxerga uma disciplina de Deus como um Deus carrasco, usando o diabo para poder, né, nos atacar. Na verdade a maioria pensa assim, são poucos que entendem, né, que enxergam a disciplina às vezes como uma correção de Deus, como um ato de amor. Mas é claro, querido, quem de nós gosta de ser corrigido? Ninguém. Mas saiba, querido, que Deus nos corrige por amor. E a verdade é que Deus sabe também que é nos erros e nas provações que nós mais aprendemos. Quando está tudo bem, querido, é fácil, né? É fácil não confiar, não acreditar, né? Andar de maneira desleixada. Todos aqueles personagens bíblicos, né, que nós citamos na semana passada, como eu disse, citei lá para você Abraão, Moisés, Jó, Davi, né? Todos eles, né, saíram vitoriosos, né, nas provações, nas dificuldades, mas eles tiveram que aprender lições por onde eles passaram. Para alguns a vitória não veio tão rápida ou não veio tão fácil, porque ainda precisavam aprender aquilo que o Senhor queria ensinar para eles, né? Aprender a confiar em Deus no meio das dificuldades e provações. Porque, querido, entenda, confiar em Deus quando está tudo bem é muito fácil, sim ou não? É uma beleza, né? Quando as coisas estão bem. Agora, confiar em Deus quando os recursos financeiros, por exemplo, né, estão sobrando é fácil, mas quando os recursos financeiros estão, né, há uma escassez de recursos, qual é a primeira sensação? Murmurar, reclamar, duvidar de Deus, achar que Deus não ama mais, que Deus esqueceu. Deus não se lembra mais de mim. Querida, a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela do céu e chama cada uma pelo seu nome. Imagina se Deus não vai lembrar de você que é filho e filha dela. Aleluia, querido. Deus não nos esquece nunca. E a Bíblia diz que Deus prometeu cuidar das nossas necessidades básicas. E Ele faz isso todo dia por nós. Saiba que hoje Deus cuidou de você e cuidou muito bem. Amém? Mas às vezes, querido, nós não temos a abundância de recursos que nós gostaríamos de ter. Não é verdade? Isso não significa que Deus não pode. Claro que pode, né? Deus é o dono do ouro, da prata. Deus pode todas as coisas. O Deus que você serve, o seu Pai é rico. Ele pode te dar o que Ele quiser, Ele pode te dar todas as coisas, né? Aleluia. Mas o que acontece é que muitas vezes o que Deus está querendo nos ensinar é algo, por exemplo, sobre o dinheiro. E nós não podemos, né? Nós estamos querendo pular etapa, mas nós não podemos fazer isso, né? Estamos querendo, por exemplo, ser ricos sem saber administrar recursos. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus não é irresponsável. Deus não coloca responsabilidade na mão de criança. Você faz isso com seu filho pequeno? Eu não coloco determinadas responsabilidades na mão da Helena, porque ela é imatura para isso. Deus também, quando vê a nossa imaturidade, o que é que Deus faz? Às vezes Deus retém. Deus não pode colocar porque ainda não aprendemos, né? Ainda somos crianças. Então, muitas vezes, para nos ensinar algo, né, nós vamos ter que aprender a viver com o que temos e não com o que nós desejamos. Existe uma diferença. E a provação vem por quê? Porque Deus quer provar o nosso coração. Ver se nós estamos aprendendo, né, as lições que nós precisamos aprender. Deus sabe com certeza de tudo aquilo que eu preciso, que você precisa, né? Agora, não pode ser que não seja tudo aquilo que nós achamos que precisamos. Olha a diferença. Eu acho que preciso de certas coisas, mas Deus acha que não. Então há um conflito, né? Porque nós, às vezes, muitas vezes, nós não entendemos, né, as coisas que Deus faz. Mas eu diria para você, querido, em qualquer situação, qual a solução? Confiar em Deus. Seja fiel, querido, com o que você tem, seja grato com o que você tem, seja fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Aleluia. Sabe por que muitos não conseguem crescer, aumentar, ter mais, né? Não conseguem expandir as tendas? Porque ainda não aprenderam a lição do pouco.
Não pode pular etapas. Nós precisamos aprender essas coisas, né? Pastor, Deus é contra eu ter dinheiro? De jeito nenhum. Agora, Deus é contra o dinheiro ter você. Amém? Aleluia. Deus não tem problema com dinheiro, querido. Deus não tem problema com riquezas. Deus não tem problema com prosperidade. O que Deus tem problema é esse tipo de coisa, é o dinheiro ter a nossa vida, né? O dia que Deus for Deus na minha vida, o dia que Deus for Deus na sua vida de fato, e não o dinheiro, querido, recursos ilimitados vão chegar até nós. A Bíblia nos garante isso. Mas Ele precisa ser Deus, né, em nossas vidas sobre todas as coisas. Deus não tem problema em nos dar, querido. Agora entenda, Ele nunca vai nos dar algo que nos afaste dEle. Sabe por quê? Porque Deus nos ama demais. Deus nunca vai dar algo para você que faça com que você se afaste de Deus por causa daquilo. Pode ter certeza. Então nós precisamos consertar o nosso coração, aprender as lições, né? Muitas vezes, ou até na maioria das vezes, quando a gente fala em deserto, em problema, em dificuldade, mas a gente acha isso ruim, mas o propósito do deserto, o que é? É nos purificar, é nos fortalecer, é nos ensinar lições. É para isso que serve, né? Nossa busca, por exemplo, falando em dinheiro, tem que ser sempre por Deus, para Deus, né? Em busca de Deus, a provisão é sempre uma consequência. O problema é que hoje as pessoas elas estão invertendo as coisas, né? Elas querem a provisão, as bênçãos, mas elas não querem o Deus da bênção. Elas querem ter o dinheiro, né? Mas elas não querem o dono do ouro e da prata. E nós não conseguimos muitas vezes, né, entender isso, né? Nós achamos que Deus é como se Deus fosse obrigado a nos dar, como se Deus pudesse pular etapas, né? Como se ainda, né, antes de aprender uma lição, Deus fosse obrigado a nos conceder aquilo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, querida, a Bíblia diz que nós somos salvos. E entenda uma coisa, a salvação que nós recebemos, ela é completa. Na salvação ela tem cura, né? Ela tem perdão de pecados, ela tem saúde, ela tem paz, ela tem liberdade e tem prosperidade também. Aleluia. Eu e você, quando aceitamos Jesus, nós já nos tornamos prósperos, amém? O que acontece? Nós precisamos ser educados na salvação. Nós precisamos aprender essas coisas. Para quê, pastor? Para que a gente, né, não se perca e para a gente possa desfrutar de tudo aquilo que a salvação tem para nos oferecer. Nós já temos, já é propriedade nossa, mas nós precisamos aprender para poder usar bem. Então, querida, a dica fica né, Deus precisa ser primeiramente Deus nas nossas vidas, né, para depois chegar a provisão, os recursos, as riquezas, né, para quê? Para a gente não se perder, para a gente poder saber usar. Amém? Isso é importante a gente aprender essa lição, né? Aprenda a se contentar com o que você tem primeiro, seja grato, seja feliz, né? Conserve seu coração, né? Para que possam vir coisas maiores até você. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Eu vou ler para você, não precisa abrir. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo dizendo, né? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja passando fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele completa, tudo eu posso naquele que me fortalece. Viu que não é o dinheiro que nos fortalece, mas é Deus? Aleluia. É por isso que nós precisamos colocar, né, o nosso coração no lugar certo. Eu poderia aqui, tá, querido, pregando nessa noite aqui, né, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar bem. Eu sei que ia ter meia dúzia aí pulando, dando glória a Deus, festejando, aleluia. E eu quero profetizar essas coisas na sua vida, querido, na minha vida e na sua vida. Eu declaro que essas coisas vão chegar para mim e para você. Mas primeiro nós precisamos aprender uma lição, né, colocar o nosso coração no lugar certo, colocar o nosso coração em Deus. Deus sendo o Senhor da nossa vida, querido, todas essas coisas fluirão em nós, amém? Aleluia. Não adianta querer ser rico, querido, andando em desobediência, né? Não adianta querer ser rico defraudando você mesmo e muito menos Deus. Sabe por quê? Porque não vai dar certo. Aí tem gente que pode estar pensando assim, pastor, eu acho que o senhor está errado. Sabe, pastor, porque tem chegado muito dinheiro na minha vida, muito recurso, muitos bens, mas eu não estou sendo fiel, eu não estou sendo dizimista, eu não estou andando na palavra, eu não oferto na igreja, eu não ajudo ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, para você que está me ouvindo, você que vai me ouvir essa mensagem em casa, vai dar errado. Eu sou pastor e eu preciso ser sincero com você, querido, se prepara porque uma hora vai dar errado, não tem jeito. Pastor, o senhor está jogando praga em mim? De jeito nenhum, eu estou pregando a palavra de Deus para você, amém? Aleluia.
Ficar com o que é de Deus, querido, deixa eu dizer algo para você, é incredulidade. É dizer para Deus assim: Senhor, eu não confio que o que o Senhor está pedindo aqui, o Senhor não vai repor. Essa parte que é do Senhor aqui vai ficar comigo, porque eu estou sendo incrédulo e não confiar que o Senhor, é o provedor da minha vida. Isso que a gente fala para Deus quando a gente retém o que é dele. Querido, andar fora da palavra não tem jeito. Deixa eu dizer algo para você, vai dar errado. Vai dar errado. É uma questão de escolha pessoal. Lembra, nós falamos de Moisés lá no deserto, falando ao povo? É a mesma coisa, querido. A história, já viu a história se repete? Lembra quando Moisés chegou no povo e falou assim: eis que eu ponho diante de vós hoje bênção e maldição. Bênção se vocês obedecerem, né, a voz de Deus, obedecerem aos seus mandamentos. E maldição para vocês, né, que não obedecerem ao Senhor vosso Deus, para que vocês, quando vocês se desviarem do caminho. Querido, não tem jeito das bênçãos celestiais chegarem quando a gente está andando em desobediência, pela decisão errada. Não tem jeito. O resultado da desobediência do homem, querido, a palavra de Deus diz que é sempre ruim. Depois você lê lá 1 Coríntios 6,10, eu não vou ler agora. É sempre ruim. Quando desobedecemos a Deus e negamos a sua palavra, querido, o resultado é juízo sobre nós. E o contrário é verdade. Obedecer a palavra, obedecer a Deus é um caminho seguro para todo homem, livra da condenação, né? Garante a vida eterna. Aquele que obedece a Deus e obedece a sua palavra, aquilo que foi deixado para nós. Lá em João 5,24, Jesus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não entrará em condenação. Esse passou da morte para a vida. O ouvir não é só de ouvir falar, é de praticar, é de obedecer. É de crer que isso aqui é verdade e colocar em prática na vida. Nós precisamos, querido, consertar aquilo que está errado em nós, dar ouvidos à palavra de Deus, obedecê-la. Deserto, querido, às vezes o deserto que você está passando, a dificuldade financeira, são coisas que nós precisamos aprender e nos consertar. Consertar aquilo que não está de acordo com a palavra. É no deserto que a gente descobre o que é mais forte em nós. Ou nós andamos conforme a palavra, guiado pelo Espírito, obedecemos a Deus, né? Obedecemos e confiamos em Deus, ou somos desobedientes e fazemos o nosso próprio caminho. Ah, pastor, eu continuo achando que o senhor está errado, porque até hoje deu nada para mim. Já ouviu aquele versículo que diz assim: há caminhos que o homem parece correto, mas o fim deles são o quê? Caminhos de morte. Uma hora vai dar errado. Vale a pena arriscar a sua eternidade, querido, achando que você sabe mais do que Deus? Porque entenda, querido, quando Deus avisa, Deus deixou escrito, Deus manda mensagem para nós, Deus fala com a gente, numa pregação, num estudo, num louvor, né? E Deus continua falando. Aí o que o homem faz? Continua no erro, né? O que nós estamos dizendo para Deus? Ah, eu sou mais inteligente que Deus. Deus não tem interesse nenhum, querido, Ele deixou escrito que Ele não tem interesse que nenhum homem se perca, pelo contrário, Deus quer o nosso bem. Agora, Deus também é um Deus que respeita a nossa decisão. A escolha é sua, a escolha é livre. Ele te deu algo que chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio te dá o direito, né? Te dá o direito de escolher o que você quiser, mas também o livre-arbítrio te dá a responsabilidade de você responder pelas suas escolhas. Pode ser que hoje ainda não chegou o dia de responder, mas vai chegar. Se desobedecer a palavra, querido, não tem jeito, uma hora vai dar errado. Tudo aquilo que Deus deixou escrito na palavra, querido, é importante. Deus não ia deixar escrito, ocupando espaço, né, se não fosse importante, né, só por ocupar espaço. Então, querido, aprenda uma coisa: instruções bíblicas, né, devem ser aprendidas e praticadas. E não seremos abençoados, né? Nós seremos abençoados não por conhecer a palavra, mas por praticá-la. Essa semana eu até postei no grupo: o diabo conhece de Bíblia muito mais do que eu e você, mas ele continua sendo diabo. Porque ele conhece. Quem é abençoado, o que acontece? Não é quem conhece, quem é abençoado é quem pratica. Quem pratica a palavra de Deus, querido, cresce, atinge maturidade, avança. Amém? Por praticá-la. Muitas vezes nós enfrentamos problemas, dificuldade, deserto, ficamos desesperados, nervosos, por quê? Porque falta maturidade, colocar o foco no lugar certo, colocar o coração no lugar certo, ter atitudes corretas,
Quando você está em paz com Deus, querido, pode vir uma pandemia, você não se desespera a hora nenhuma. Aleluia. Você sabe em quem você confia. É para isso que o crente precisa ter maturidade. Maturidade na vida do crente é para ele suportar a pressão, sem perder a paz, sem perder o controle, sem perder a alegria, sem perder a confiança em Deus. Por quê? Porque o crente maturo mantém os olhos no céu. Ele sabe quem guarda ele, ele sabe quem cuida dele. Nós precisamos confiar em Deus de verdade, porque ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então tudo que Deus deixou escrito na palavra é a vontade dele. Lembra do rei Saul? Eu citei Saul aqui também. Lembra de Saul? Já leu a história dele? Muito conhecida, né? Saul começou muito bem seu ministério, né? Foi ungido rei, começou seu ministério bem, ouvindo aquilo que Deus falava pela vida do profeta Samuel, né? Mas chegou um momento na vida de Saul que ele achou que ele já sabia demais. Ele se achou o cara, ele falou, opa, agora eu não estou precisando ouvir tanto Deus não, agora eu vou começar a fazer do jeito que eu quero, né? Chegou um momento que ele começou a deixar Deus de lado, resultado, por querer fazer as coisas do seu jeito, acabou se perdendo, né? O orgulho tomou conta do coração de Saul, resultado, se perdeu. Aí eu te pergunto, essas coisas, né, essas histórias, esses relatos bíblicos foram deixados aqui simplesmente por estar ocupando espaço, ou é para que nós possamos aprender com os erros deles também? Das lições de que outros passaram, né, nos desertos, também servem de lições para nós. Ele começou a achar que não precisava mais de Deus. Todos na Bíblia, querido, que desprezaram Deus, desprezaram suas orientações, no final eles se perderam. O ser humano que acha que ele é mais esperto que Deus, querido, ele anda conforme o que dá na telha, conforme o que dá na sua cabeça, ele acaba se perdendo. E isso serve para crente também. Porque o crente, quando começa a achar que ele sabe demais, que ele não precisa mais escutar a Bíblia, né? Não é bem assim e tal. Lamento em te dizer, querido, esse tipo de crente vai se perder. Errar é humano, permanecer no erro, conhecendo a vontade de Deus, é caminho de morte. Você já conhece, você já foi orientado a fazer determinadas coisas e você persiste no erro. Isso é caminho de morte, vai dar errado, vai dar problema. Tem muita gente, querido, achando que agora ele sabe demais. Então ele começa a achar, eu acho isso, eu acho aquilo. É o tal do eu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é de tal jeito. Esse tal do eu acho, querido, vai levar um monte de gente para o inferno. E o pior é que no inferno o sujeito não vai perder a consciência. Ele vai lembrar por que ele estava lá. Puxa, eu ouvi o pastor falar, eu ouvi as mensagens, mas eu achava que era assim. Olha lá, deu errado. Tem um monte de gente no inferno hoje pensando desse jeito. Eu achava isso. Eu achava que eu não precisava perdoar. Eu achava que eu não precisava contribuir. Eu achava que eu não precisava trabalhar. Eu achava que eu não precisava fazer isso e aquilo. Tem um monte lá assim hoje. Vai dar errado. Se não passa pelo crivo da palavra, querido, nós precisamos mudar as nossas atitudes. O problema é que tem gente achando que Deus é um velho gagá que não sabe mais das coisas. Está achando que sabe mais do que Deus. Tem ser humano que é fantástico, né? Está escrito, mas eu acho. Se Deus deixou escrito uma palavra para nós, doutrinas bíblicas, direções, querido, é porque certamente isso é o melhor para a gente fazer. A gente critica Saul, mas tem muito crente dentro da igreja agindo como Saul. Começaram bem, começaram no espírito, né, obedientes, compromissados, né? Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, começaram a se apegar no eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu me lembrei de João escrevendo a igreja de Éfeso, quando eu estava preparando essa mensagem, lá em Apocalipse capítulo 2, uma igreja que trabalhava, mas o que o João fala lá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o quê? O teu primeiro amor. Deixa eu perguntar algo para você, querido, você que está em casa me ouvindo também. Quando você começou o seu relacionamento com Deus, bem lá no início, né? Lá existia o tal do eu acho? Não. Quando você estava lá no início do relacionamento do primeiro amor, você achava? Não. Você achava que Deus não sabia das coisas como você acha hoje? Não. Aí o que o versículo 5 de Apocalipse 2 diz? Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Lá no início trabalhava, agora, eu acho que não precisa. Acabou o primeiro amor. Lá no início, né, não faltava culto. Agora, eu acho que não precisa ir.
Lá no início era ofertante, dizimista. Agora, eu acho que não é bem assim. Lá no início orava demais. Agora, eu acho que não precisa. Lá no início gostava de ler, estudar a Bíblia. Agora, eu acho que... Lá no início ajudava, aquele primeiro amor, qualquer um que pedia ajuda, ajudava. Agora, eu acho que não precisa mais. Querido, o primeiro amor é o que ganha o coração de Deus. É o que está escrito lá. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta de onde você caiu, se arrepende, inicia, faz de novo aquelas obras que você fazia antes. Sabe aquele zelo pela palavra que nós tínhamos no início da caminhada? É esse amor que nós precisamos voltar. Pastor, eu estou num deserto. Realmente, querido, aproveita para aprender no deserto. Deus certamente está falando conosco. Tempos difíceis são oportunidades de crescimento e aprendizado. Aleluia. Tem muita gente pensando, por que tudo isso está acontecendo com a minha vida? Por que tanta dificuldade? Será que Deus não vê isso? Será que Deus não vê aquilo? Será que não é Deus querendo mostrar algo? Será que não é Deus querendo me ensinar? Será que não é Deus querendo me corrigir? Nós vamos analisar todos os dias, né? Do jeito que estamos hoje, Deus já pode acrescentar algo a mais em nossas vidas ou ainda nós precisamos continuar aprendendo? Ainda não aprendemos. Na nossa lista de prioridades, né? A minha vida, né? Deus está em qual lugar? Né? Deus está em cima, está embaixo. Deus já foi deixado para trás há muito tempo. Estou caminhando, achando que eu estou caminhando com Ele, estou caminhando sozinho. Querido, caminho seguro para o homem é sempre andar em conformidade com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz para fazer e praticar, faça, querido. Abandona o tal do eu acho. Abandona o tal do eu acho que eu não preciso mais. Querido, isso é um perigo. Isso é caminho de morte. Obedecer ao Senhor e a sua palavra, querido, significa que nós estamos num caminho seguro e que o final será um sucesso. Agora, querido, quando nós queremos fazer como Saul, como nós queremos achar que nós somos mais inteligentes que Deus, isso certamente leva o homem, leva a mulher para um caminho de morte. Então, que a partir de hoje, querido, quando nós vermos instruções bíblicas, né, nós ouvirmos uma mensagem, nós ouvirmos um louvor, quando nós ouvirmos Deus falando conosco, querido, obedeça verdadeiramente a voz dele. E abandone o tal do eu acho, querido, porque isso certamente é algo que não agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado essa noite, né? Como eu fui também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, eu queria orar com você, para a gente se despedir, queria abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao teu nome, toda a honra, todo o louvor e toda a glória seja dada a ti, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de compartilharmos e estudarmos a tua palavra e que essa palavra encontre abrigo no nosso coração, gere frutos, ó Pai, frutos de arrependimento, frutos verdadeiros de filhos de Deus, ó Pai. Nós queremos agradar ao Senhor em toda a nossa vida, ó Pai. Nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Louvado e bendito seja o Senhor, obrigado por esse dia, por esse privilégio. Todos que estão em casa, que o Senhor os abençoe, os guarde, nos leve em paz, em segurança de volta às nossas casas. E amanhã cedo estaremos aqui, ó Pai, logo cedo buscando ao Senhor, ó Pai. Recebe todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Tudo isso nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, querido.